Eu sou a doutora Clarice Pérez. Embarque com a gente nesse projeto. Bom dia, bem-vindos a mais um Terapia a Bordo. Hoje a bordo do café, aqui em San Diego da minha filha, porque eu tô passando uns dias trabalhando aqui. Então vamos lá, eu quero dar uma retomada. Hoje a Terapia a Bordo vai ser mais que nada, dar uma retomada em alguns pontos importantes dos episódios anteriores, principalmente do episódio com o Chico Matos, que foi maravilhoso. O Chico Matos lá no Ártico, muito gelo, muito frio, pouca luz. Quando tu acende uma lanterna aqui, ela ilumina o quarteirão, porque reflete o branco no branco. Quando a luz da lua vem, é dia. Dia, dia, dia. Tu vê? E a gente vai estar falando sobre isso aqui hoje no Terapia a Bordo. Então eu queria começar perguntando como vocês estão. Isso é uma pergunta tão importante para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde, para a nossa conexão emocional e mental, para o nosso bem-estar, né? É saber como que a gente está. Que os outros que convivem com a gente perguntem como que a gente está se sentindo e a gente se pergunte também como a gente está se sentindo nesse dia de hoje, naquilo que a gente tem que fazer, nos nossos projetos, nossos planos. Isso é muito importante. Então essa pergunta de como você está, tanto para o outro como para você mesmo, ou como vocês estão, é muito importante aqui no Terapia a Bordo para o nosso equilíbrio. Esse é um podcast do equilíbrio e focado na nossa saúde mental, focado na neurociência, na psicologia. Por isso eu convido todos vocês, botem um like, nos sigam, subscribe, façam tudo para nos apoiar, tá bom? Para que continue. E pedindo desculpas porque os últimos domingos eu não pude fazer porque eu fiquei gripada, que estamos no inverno, agora estamos na primavera na Califórnia, mas eu não tinha voz para poder fazer o Terapia a Bordo. Então vem comigo e vamos falar sobre a importância de entender a nossa química cerebral, a importância da gente vai estar falando aqui constantemente, Terapia a Bordo, sobre os neurotransmissores. Nós vamos estar falando sobre equilíbrio, de novo, esse podcast é um podcast do equilíbrio. Nós vamos estar falando, retomando, né, porque o episódio 7 e 8 que está disponível no Spotify, no YouTube, na minha página, na minha web www.clariceperez.com, está disponível lá esse encontro maravilhoso com os nossos convidados, que o Chico foi o primeiro, mas vão ter muitos outros convidados muito interessantes falando de saúde mental, psicologia, neurociência aqui no Terapia a Bordo. Então a gente falou também como bom para cachorro, porque a gente trouxe os cachorros maravilhosos do Chico, e também falando dos animais, como é importante, como um suporte emocional. E eu trabalho com os meus cachorros e a minha gata que vive no barco, a Ocean, com os meus pacientes. Então, como é efetivo a presença desses animais, eu gosto de chamar isso bom para cachorro, dos animais na terapia, tá? Então é a terapia com os cães, né? A gente conversou isso, confere lá, tá super legal, o episódio 7 e 8. E hoje nós vamos falar especificamente, o Chico comentou sobre a falta de luz, né? O quanto é importante para a nossa sobrevivência do nosso sistema, não só do nosso cérebro, mas de todo o nosso corpo. A importância do ciclo, né, que a gente chama circadiano, que nada mais do que é o relógio, nosso relógio biológico, na nossa homeostase, né, na nossa regulação do equilíbrio, na nossa estabilidade, do quê? De tudo, né, do nosso sangue, do oxigênio, da água, dos sais que temos dentro de nós, do açúcar, das proteínas, dos graxos, dos neurotransmissores, então da nossa química cerebral. O quanto é importante o ciclo desse nosso relógio biológico, tá? Então, por que a falta de luz que o Chico comentou, ela afeta tanto a nossa saúde mental? Então, eu vou estar falando um pouquinho hoje, especificamente, no Terapia a Bordo, sobre isso, tá? Como é importante a luz do sol e a escuridão para o nosso sistema e nossa regulação interna, na nossa renovação celular, na nossa secreção dos nossos hormônios,
no metabolismo energético, né? O quanto da regulação de energia, pouca e baixa energia, durante esse ciclo, que é mais ou menos aproximadamente 24 horas. O nosso ciclo de sono e vigília, né? A importância, a gente vai estar falando aqui com um especialista, amigo meu, que eu estou convidando ele, especialista do sono, o quanto o sono afeta a nossa saúde mental. A gente vai estar falando aqui sobre isso também. Tava olhando esse alarme aqui, não era alarme do meu carro, mas não é. A gente vai estar falando quanto afeta especificamente o ciclo circadiano, o relógio, nosso relógio biológico, a nossa pressão sanguínea, nossa produção de melatonina, tão importante para um sono de qualidade, a eficiência cardíaca, como afeta as nossas funções cardíacas, a nossa coordenação, a nossa força muscular, nossa temperatura corporal, nosso cortisol, a nossa coordenação, afeta nós de forma global e geral. Então eu queria chamar atenção para isso que nós comentamos no caso do Chico, que mora no Ártico, com a falta de luz, né? Ele citou em outra experiência dele, então assiste lá, capítulo 7 e 8 do Terapia a Bordo, está maravilhoso. E dessa privação de luz, como ela desregula metabolicamente, endocrinamente, nosso sistema nervoso central, cardiovascular, imunológico, né? A gente tão importante, por exemplo, agora eu acabei de ficar gripada, com a nossa imunidade afetada, né? Por essa falta de luz. E aí causando o quê? O que causa a nossa saúde, Clarice? Não só psiquiátrica, mental, mas a obesidade, diabetes, câncer, doenças cardiovasculares. Então a importância também, nós citamos o livro do meu amigo sobre a importância da microbiota, né, que é em português microbiota intestinal, também afetada no nosso relógio biológico, né, na nossa saúde, na nossa digestão, na absorção do que a gente come, do que a gente bebe, do que a gente consome de ar, inclusive, na modulação, na regulação. Então essas doenças intestinais começam a aparecer, as doenças de pele, as doenças metabólicas, as doenças cardíacas e as doenças psiquiátricas. Então, quanto é importante a luz para a gente viver e viver bem e viver com qualidade, tá? Então aqui no Terapia a Bordo a gente fala de saúde mental. E eu vou estar trazendo o quanto é importante, não só para os meus pacientes que têm déficit de atenção e hiperatividade, meus pacientes TDAH, mas também para os meus pacientes autistas, a importância da alimentação, a importância da prática de esportes, isso tudo, a importância da luz, né, que eu estou conversando especificamente também, e também dessa conexão cérebro-estômago. Então, tá tudo isso, nós somos seres integrais e temos que buscar para a saúde, para nosso bem-estar, para nossa felicidade, essa integralização do nosso ser, tá? Então, o quanto os transtornos mentais, eles mostram que há uma desregulação, né? Quando eu tenho um paciente, por exemplo, muitos dos meus pacientes com TDAH e autismo são alérgicos, né? Não só alergia de pele, mas também alergia intestinal, né? Na nosso microbioma, né? O quanto os meus pacientes com depressão, com ansiedade, quando a gente vai fazer essa análise na microbioma, tem alterado, né? Uma alteração aí. Então, causando a desregulação emocional. Então, tá tudo conectado, né? Nosso estômago, nosso primeiro cérebro, nosso segundo cérebro. Ainda não tenho essa certeza. Como eu falei, a obesidade, né? Que é uma doença tão alarmante, né? Em muitas sociedades, principalmente aqui na norte-americana. As alterações de sono, desse ciclo de luz, né? O ciclo do nosso relógio biológico que eu falei, como é importante. E aí começa a aparecer uma deterioração cognitiva, emocional, da nossa memória, né? Como o açúcar, por exemplo, ele afeta, né? O açúcar, agora é o açúcar... Não o açúcar que a gente produz, que a gente tem no corpo, mas o açúcar tão maléfico, né? O refinado, palavra,
Que é isso, cara? Música e palavra, olha a memória. E eu consumo muito pouco açúcar. Que eu controle, né? Como ele está ligado ao consumo de açúcar com a memória, né? A deterioração da memória, como o glúten, com a inflamação, né? É importante fazer exames de glúten, de alergias do microbioma, para ver o quanto está afetando o nosso cérebro e a nossa saúde mental. O leite, né? Os produtos lácteos com alergia. Então, os neurotransmissores, obviamente, sendo química cerebral tão fundamental em transtornos como o TDAH e o autismo, e as comorbilidades associadas, como é importante a gente ter essa consciência do que a gente está comendo, de como a gente está vivendo em relação à luz, em relação à poluição, em relação ao consumo da tua água, né, do consumo da alimentação, o que você está consumindo. Agora a gente está ouvindo uma musiquinha aqui, uma bossa nova. Tudo isso que você consome, coloca para dentro, toda essa sua leitura do mundo, como ela é importante para a nossa saúde mental. E muito dessa química, ela está sendo metabolizada e processada no nosso estômago e tem essa comunicação direta com o cérebro, né? Então, esse metabolismo da serotonina, da dopamina, de todos os nossos neurotransmissores tão importantes e fundamentais para a nossa saúde mental, como ela está sendo alterado, o nosso humor, né, com o que nós estamos nos alimentando. Porque as células mais saudáveis, elas são mais resilientes, então elas nos defendem melhor. Nosso sistema imune é mais efetivo, é mais positivo para nos defender e nos proteger. Então, o que as neuronas nos fazem, né? Nessa plasticidade, neurogênese que a gente chama, que é os antioxidantes, né? O que as nossas neuronas, essa plasticidade fazem nosso benefício, da nossa saúde. Então, o quanto coopera, comunica, sintetiza, conduz, recebe, integra, regula, mantém, interage, associa. O quê? Quem somos nós, né? Nossa pressão sanguínea, nossa respiração, nossa temperatura, nossa digestão, nossa circulação, ampliando as nossas habilidades neurocognitivas. Então, como é importante a gente comer saudável, reduzir a nossa inflamação corporal, cerebral. A gente vai estar falando aqui só com um convidado meu só sobre a inflamação do cérebro, quanto afeta negativamente a nossa saúde mental, a regulação do açúcar do nosso sangue, relaxar nossa circulação sanguínea. Olha o mindfulness, olha a meditação, olha a prática de exercício, né? Alimento, alegria, amor. Só poderia ser saudável, como dizia minha amiga Suane, do Grow Fit, né? Alimento, alegria, amor, só poderia ser saudável. Tem lá também no nosso canal do YouTube um vídeo que eu fiz com ela, incrível, excelente, tudo sobre alimentação saudável. Como é importante a gente diminuir o estresse. Diminuam o estresse da vida de vocês, seja como for. Praticando exercício, comendo melhor, estando com pessoas alegres, evitando pessoas tóxicas que deixem você para baixo, depressiva, ansiosa, que alterem, né, essa busca nossa constante desse mundo moderno, de tantas coisas acontecendo em volta, que traga o equilíbrio pra gente, que traga alegria. Então, falando sobre a microbiologia gastrointestinal, de novo, vamos retomar, né? Os nossos 100 mil milhões de bactérias que funcionam dentro de nós, que nos defendem, que nos protegem, mas quando isso é alterado, elas atacam, né? Uma coisa que vai contra nós, que a gente não quer. Como nós somos unicelularmente inteligentes quando a gente cuida dos nossos sistemas, como a nossa percepção, memória, comunicação, inclusive a nossa consciência social, né? Nossa consciência no mundo, ela é alterada, mas ela também é um termostato instintivo, né? De como as coisas estão funcionando bem ou mal. Então, nosso estômago fala com a gente, vamos escutar.
E ele é o nosso melhor GPS cerebral, né? O nosso posicionamento das coisas no mundo, então dessa consciência. Então vamos escutar mais, não vamos nos privar de luz, de sono, e não vamos nos privar de coisas saudáveis que ajudam o nosso cérebro a funcionar melhor. É isso que a gente tem aqui no Terapia a Bordo, é isso que a gente oferece aqui nesse podcast. Então, muito obrigado por todos vocês, pelo apoio, pelo nosso apoiador Rai Brasil, o supermercado maravilhoso South Bay da Califórnia, que nos apoia nesse projeto, acredita no projeto, acredita na saúde mental. Então, muito obrigado, e a todos vocês que compartilham, que botam um like e que gostam do que aprendem aqui. Muito obrigado pelas perguntas, pela participação, pelos elogios, pelas críticas, pela participação de todos vocês, que é extremamente importante. Até o nosso próximo episódio do Terapia a Bordo. Fique aqui comigo e mande suas perguntas, continuem participando, porque eu estou tentando organizar e responder o máximo que eu puder. Vamos estar falando nos próximos episódios especificamente de TDAH, vamos estar falando bastante do meu livro. A gente vai estar sempre recomendando um livro aqui. Eu tenho uma revista aqui muito interessante também que eu vou estar recomendando. Ela está em inglês, mas é maravilhosa, com muita informação sobre o TDAH, e vamos também estar falando sobre outras comorbidades. Já falamos sobre depressão, já falamos sobre ansiedade, vamos falar sobre várias comorbilidades que acompanham não só o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mas também o autismo. Muito obrigada.